Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus, que tudo esteja bem na sua vida, na sua casa, na sua família, são os meus sinceros votos. Nós vamos agora para mais uma mensagem da Palavra de Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo nesse momento, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, eu peço que você abra comigo aí para a gente fazer a leitura junto. Livro de João, capítulo 12, Evangelista João, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém, queridos? Eu queria falar um pouquinho para nós neste dia sobre perfume. Nós lemos aqui uma passagem que Jesus estava na casa de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Havia uma ceia colocada ali à mesa e sua irmã, no caso a irmã de Lázaro, Maria, se colocou ali aos pés de Jesus, pegou um frasco de nardo e virou sobre os seus pés aquele perfume, secava com os seus próprios cabelos. E eu queria fazer uma pergunta para nós inicialmente. Vamos falar um pouco de perfume e vou deixar aqui algumas perguntas para nossa reflexão. A primeira pergunta é: qual o perfume que você exala quando você chega no ambiente? Esse perfume que você exala é um perfume forte? É um perfume suave? É um perfume enjoativo ou é aquele perfume estonteante? Existem N tipos, N marcas, N quantidades de perfumes e há perfumes que realmente são muito gostosos de se sentir. Tem outros que o perfume é um pouco atrapalhado, porque quando você sente aquele cheiro, você se sente meio enjoado daquilo ali. Outros perfumes são aquele perfume suave, tranquilo, que você percebe que ele agrada aquele ambiente. Tem aquele perfume estonteante, que dá dor de cabeça, que você fala: nossa, vou sair daqui porque eu não estou aguentando mais. Então eu quero trazer para nós alguma coisa nesse sentido. Em se falando do homem e da mulher de Deus, que tipo de perfume você exala quando você chega no ambiente? Primeiramente, vamos falar do perfume forte. O perfume forte é percebido facilmente, mas dependendo do local onde estamos, saímos porque o odor é perturbador. Quando você chega no ambiente, meu irmão, como é que as pessoas ficam quando elas veem você chegar? Você é daquele tipo que traz um perfume suave, gostoso, ou um perfume forte, que as pessoas muitas vezes não aguentam ficar perto de você? Nós precisamos tomar cuidado, porque mesmo como crentes, nós temos os nossos procedimentos que nós temos que muitas vezes corrigir. Muitas vezes nós somos cristãos, mas nós não sabemos lidar com algumas situações. E essa questão que eu estou falando do perfume forte, tem muito disso. Aquele perfume forte, quando você chega num lugar, todo mundo percebe que você chegou. Sabe? Tem um perfume que é assim. Eu estou falando agora na questão espiritual. Tem cristãos, crentes, vamos falar mais a nossa forma, tem crente que quando ele chega num lugar, daqui a pouco não tem mais ninguém. Ele consegue expulsar todo mundo. Por quê? Porque ele não tem outro assunto que não seja o pecado, vamos dizer assim. Porque o crente ele tem que saber chegar no lugar, ele tem que saber se comportar. Nós temos que usar a palavra de Deus, nós temos que divulgar a palavra de Deus dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Não é verdade? Quando você está falando ali com pessoas dentro da igreja é uma coisa.
Quando você está falando com pessoas fora da igreja, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que são acostumadas com outro ritmo de vida, se você quiser impor em goela abaixo deles a palavra de Deus, você vai acabar fazendo bobagem. E aí que eu falo desse perfume forte aqui que eu estou falando, esse perfume forte é justamente essa pessoa. Espiritualmente falando, quando ela chega no lugar, ela consegue fazer com que as pessoas não queiram ficar mais ali. Porque alguém vai dizer, nossa, lá vem aquele crente chato de novo. Lá vem aquela pessoa que, sabe, não dá para ficar aqui ouvindo ele falar. Então nós precisamos ter um perfume, exalar um perfume diferente. Nós temos que exalar um perfume que não faça essa dispersão das pessoas. Aonde nós chegamos, o perfume que nós carregarmos conosco tem que ser um perfume que eu vou falar por último, é um perfume totalmente diferente. Tem um outro perfume que eu falei aqui, que é o perfume suave. É aquele perfume suave, quando ele chega, as pessoas sentem aquele perfume, mas daqui a pouco aquele cheiro some, aquele cheiro desaparece. Ou seja, ele acaba se misturando com os outros perfumes que estão ali, com os outros odores que tem naquele lugar e ninguém mais o percebe. Nós também não podemos ser assim. Nós também não podemos ser aquele crente que quando você está numa festa ninguém identifica você. Sabe? Você não precisa ser aquele cara chato, aquele cara mala sem alça, cheia de pedra num dia de chuva, que espanta todo mundo. Mas você também não precisa ser aquele crente que quando chega no lugar, daqui a pouco você está com a cara dos outros. Você acaba assimilando, você acaba assumindo a personalidade das outras pessoas que estão ali. Nós também não podemos ser assim. Ou então você é aquele enjoativo. Enjoativo também é aquele que ninguém consegue falar com ele. Sabe? Tudo que essa pessoa coloca ali como uma palavra, ele acaba espantando as pessoas que estão à sua volta. Não é o cheiro forte, mas são palavras que talvez as pessoas não se agradem de ouvir. E nós, como servos do Senhor, nós temos que saber o que fazemos nessas horas. Por quê? Porque nós precisamos ser luz e precisamos ser sal aonde quer que nós estejamos. Essas coisas não podem ser daquele tipo que você chega no lugar impondo uma situação, porque você é crente, você vai querer, por exemplo, que as pessoas, todo mundo que tem ali tem que aceitar o que você está falando, você acaba não conseguindo mostrar Cristo para aquelas pessoas. Ou então você chega naquele lugar e o teu perfume suave, as pessoas percebem que você chegou, só que daqui a pouco você está rindo das mesmas piadas que ele, você está misturado no meio, você não está fazendo a diferença, você está se enquadrando na situação. Então isso também nós precisamos tomar um cuidado especial quando se trata desse perfume espiritual que nós carregamos em nós. O outro perfume que eu queria falar é o perfume estonteante. Estonteante, este é um que nos causa mal-estar, odor forte com o poder de tirar os sentidos. Ou seja, você é uma pessoa que tem esse perfume estonteante, você causa mal-estar nas pessoas, sabe? As pessoas acabam ficando meio tonta perto de você, não conseguem entender direito o que você fala, mas você quer impor uma situação. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, queridos. Esses 4 perfumes que eu estou falando aqui, o perfume forte, o perfume suave, o perfume estonteante, são perfumes que nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Tem um outro perfume aqui também que é o enjoativo, aquele perfume que, sabe, a pessoa chega no lugar, você fala, meu Deus, que perfume enjoativo é esse? Está me causando mal, está me dando náusea no nariz aqui, está me dando náusea, não estou aguentando. E esse é um que nós também não podemos ser. Não podemos ser alguém assim. Nós temos que ser alguém que, aonde você chegar, você tem que ser alguém aceito naturalmente, não por imposição. Você tem que ser aquela pessoa que, aonde você chega, as pessoas te chamam e falam para você, vem cá. Me conta aí conta aqui para o pessoal aquilo que você me falou outro dia. Lembra que você falou? Você me deu um testemunho de uma situação que você viveu, e aí você começa a contar aquele testemunho, todo mundo presta atenção. Por quê? Porque você já causou algo diferente naquelas pessoas. E eu quero falar do último perfume,
que esse perfume é muito importante, é talvez o mais importante para nós. Só que antes eu queria contar uma situação que eu vivi alguns anos atrás. Alguns anos atrás, bons anos atrás, eu não era pastor naquele tempo ainda, eu era membro de uma igreja, eu era líder de célula, era um estudioso da palavra, fazia curso na FATEP, estava fazendo faculdade. Então tudo isso aí a gente vai somando os conhecimentos e sabendo dosar cada um desses momentos. Quando você tem oportunidade, Deus te dá a oportunidade de você fazer a diferença naquele lugar. Eu me lembro que um dia eu estava em casa tranquilo e chegou um irmão na fé, que trabalhava comigo, só que ele estava de férias, e ele veio em casa. Ele era um dos que estava consertando a vida dele, porque ele já vivia com uma mulher já há alguns anos, tinha até um filho com ela. Ele não era convertido quando ele a conheceu, e aí depois de convertido, ele se converteu primeiro, e a mulher, quando ele quis casar para acertar a vida deles, a mulher achou que não era necessário, até que mais para frente ele foi orando, foi entregando ela nas mãos do Senhor, ela também se converteu. Quando ela se converteu, nada mais lógico do que os dois tomaram a decisão de casar para fechar essa brecha. E aí ele estava de férias, e ele veio na minha casa, me convidou, me deu a honra de ser um dos padrinhos de casamento dele na igreja. E nós fomos, eu e minha esposa, nós fomos ser padrinho dele. Me senti muito honrado com o convite. Agora, aconteceu uma coisa curiosa naquele dia. Eu, como sempre, nos finais de semana, em casa, sem ter trabalho, na época eu estava nativa ainda, eu passava o dia meu ali, com a Bíblia na mão, lendo, assistindo televisão, batendo papo com a minha esposa. E nós estávamos nos preparando naquele dia para ir para esse casamento, que nós seríamos padrinho por volta das 18 horas, numa cidade vizinha nossa aqui. E quando deu o horário eu fui. Eu estava lendo no livro de, se não me engano, de Reis, onde fala sobre a enfermidade do rei Ezequias. E eu estava lendo, eu fiquei meditando naquela palavra durante o dia. E aí eu fui para o casamento. Chegamos lá, tinha um outro vizinho que morava ali, um outro rapaz que trabalhava comigo, que morava vizinho ali da igreja. Fiquei batendo papo com ele e tal. Quando chegou a hora do casamento, entramos, foi feita a cerimônia, tudo direitinho. Foi um tempo muito precioso para todos nós ali. Quando terminou, o meu irmão morava do lado, esse meu irmão morava do lado da igreja. E ele falou assim para mim, falou: irmão Milton, eu vou apresentar você para uns amigos nossos aqui, que são vizinhos nossos, que estão aqui no casamento. Você vai batendo um papo com eles aí, que nós vamos preparar um churrasquinho, que nós fizemos um negócio meio de improviso, não foi festa programada e tal, tanto que você vê que eu fui te convidar para ser padrinho de casamento meio em cima da hora. Eu falei: não, sem problema, fique tranquilo. Aí começamos a conversar. No que nós começamos a bater papo, esse amigo me apresentou, esse irmão me apresentou, falou para os vizinhos: ó, esse aqui é o meu chefe lá na firma que eu trabalho, ele também é crente, também é servo de Deus, aí ó, apresentar aqui, fulano, ciclano, beltrano, uma turma de gente ali. Aí eu comecei a bater papo com o pessoal, e uma das pessoas virou para mim e falou assim: você é crente também? É, sou. Me fala uma coisa, tem uma passagem na Bíblia que fala de um rei, que esse rei, ele estava muito doente, estava para morrer, o profeta avisou que ele ia morrer. Alguém me falou isso para mim, eu não entendi direito, dá para você me explicar? Eu falei: olha, eu vou tentar. E aí eu comecei a falar para aquelas pessoas que ali estavam a respeito daquilo. E não é coincidência, porque Deus sabe de todas as coisas, eu havia meditado naquela palavra naquele dia. E aconteceu isso, que na hora que eu comecei a conversar com aquele pessoal, eu comecei a explicar, ficou todo mundo parado assistindo o que eu estava falando, ouvindo, e eu comecei a explicar para aquelas pessoas o que estava acontecendo ali, como é que Deus age na vida da pessoa, na vida do rei, na vida das pessoas de uma forma geral. E aqueles homens prestaram atenção, e esse que me perguntou, eu falei: agora eu entendi. Eu já tinha tentado entender isso aqui, não tinha conseguido. E eu comecei a dar aquelas explicações. Eu estava fazendo faculdade na época, e não é nem por causa da faculdade, é mais porque estava lendo a Bíblia mesmo e olhando as observações que é colocado na Bíblia Pentecostal, trazendo um ensinamento ali naquele momento. Aquelas pessoas ficaram ali, e depois veio outras perguntas sobre outros temas da Bíblia que eu fui conversando com eles. Eu sei que eu passei um tempo ali muito gostoso, conversando com aquele pessoal, até que meu amigo veio e chamou todo mundo para dentro da casa dele. Nós sentamos lá e começamos a bater papo, tomando um refrigerante, comendo uma carninha, cantando louvores, e foi um negócio muito gostoso, uma festa de casamento.
Muito legal, Jesus foi convidado para aquela festa. E aí, deu meu horário, eu peguei meu carro, peguei minha esposa, vim embora, me despedi da turma e esse amigo falou, bom, segunda-feira eu estou voltando para o trabalho. Estava de férias, falei, tá bom. Quando foi na segunda-feira eu fui trabalhar, eu entrei, que eu tinha a minha sala, que onde eu chegava de manhã, a primeira coisa eu me trancava dentro dela, dobrava o meu joelho e orava. Eu já tinha orado quando saí de casa, agradecendo a Deus por mais um dia, mas lá enquanto o pessoal ia tomar café, ia começar aquele movimento normal de uma empresa de construção civil de manhã, eu tinha aqueles 10, 15 minutos livre ali, eu entrava para a minha sala, trancava a porta e orava ao Senhor. Eu sei que quando eu acabei de orar, eu fui lá para frente, estava tendo o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Esse menino que estava voltando das férias me chamou num canto, falou, meu irmão, você precisa voltar lá em casa. Você não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu não faço a mínima ideia. Todos aqueles caras que estavam conversando contigo, estavam todos na igreja no domingo. Estavam ele com as esposas e com os filhos. Você causou um negócio maravilhoso lá com aquela conversa que você teve com eles. Eu falei, olha, a única coisa que aconteceu é que um dos moços lá perguntou para mim a respeito do rei Ezequias, daquela questão do rei estava com a morte já determinada e Deus o perdoou, deu-lhe mais 15 anos de vida e tal. Então, meu irmão, o cara tinha dúvida daquilo ali, ele ficou perguntando para a gente não sabia o que responder, perguntou para outras pessoas, agora você chegou ali, Deus usou a tua vida, você precisa voltar mais vezes lá, você precisa ir lá. Eu falei, não, nós vamos sim, em nome de Jesus. Queridos, o que eu queria falar agora deste último perfume? Não é para exaltar a minha vida, porque eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Eu sou somente um instrumento nas mãos de Deus. Mas o perfume que eu e você precisamos exalar, e eu conheço você, e sei que você tem esse perfume, é o perfume de Cristo. É o perfume mais maravilhoso que existe nessa terra. E quando nós exalamos o perfume de Cristo, com certeza nós vamos fazer a diferença em qualquer lugar que nós chegamos. Nós não vamos exalar um perfume forte, nem enjoativo, nem suave demais e nem estonteante. Nós vamos exalar um perfume na medida, onde todas as pessoas que sentirem este perfume, elas vão perceber, mesmo sem elas saber direito o que é, que naquele lugar tem algo diferente. E naquela pessoa também tem algo diferente. Então que eu e você possamos exalar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo, ele tem que ser constante na nossa vida. É o perfume da graça, sabe? É o perfume da graça, aquela graça que nos basta. Aquela graça que vem do próprio Deus, aquela graça que vem daquele que foi o Criador de todas as coisas. É a graça que nos é um favor imerecido. Esse perfume você tem que exalar. Você que é um servo de Deus, você que anda nos caminhos do Senhor, você precisa exalar este perfume, porque este perfume é o perfume principal na nossa vida. Esse perfume é o perfume da salvação. Quando você fala da palavra de Deus aonde você vai, exalando o perfume do próprio Cristo, aquele momento ali, a salvação se põe naquele lugar. Pessoas ali vão começar a compreender de maneiras diferentes aquilo que talvez ela não compreendia antes, como aconteceu comigo. Aquelas pessoas que estavam ali, eles talvez, eu não sei a vida deles, mas talvez eles eram do tipo que, enquanto o meu irmão estava no culto no domingo, esses caras deviam estar no bar ou na sua casa vendo futebol. E aquele amigo naturalmente convidava todos eles para ir para a igreja, mas não conseguia levá-los. Mas um dia Deus usou uma pessoa, e essa pessoa, por acaso, fui eu naquele dia, como podia ter sido você. Não pense que eu sou diferente, eu não sou não. Eu sou apenas um instrumento, eu não sou. Nada daquilo que eu alcanço na minha vida vem de mim. Nada daquilo que eu alcanço na vida espiritual das pessoas vem de mim, tudo vem de Deus. Quando nós trazemos alguém para a igreja, aquela pessoa não veio para a igreja porque você mostrou alguma coisa para ela que convenceu ela. Não, quem convence é o Espírito Santo. Ela viu em você algo diferente. Esse algo diferente vem de Deus, não vem de homens. Então, quando aquelas pessoas naquele dia conversaram comigo e no domingo eles aceitaram o convite do meu amigo, do meu irmão, para irem à igreja, não foi porque eu estava lá e eu convenci eles a ir à igreja. Foi porque o Espírito Santo convenceu-os que eles deviam ir. E Deus usou a minha vida através daquela palavra para que aqueles homens compreendessem
que algo precisava mudar na vida deles. Então nós precisamos entender isso aí. Nada do que você faz nessa terra de bem para as pessoas, quando você traz alguém para a igreja, quando você convence, entre aspas, alguém que a palavra de Deus é a palavra mais importante para nós, não é que você convence, você apresenta para a pessoa. Quem convence aquela pessoa é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você e eu somos apenas instrumentos para isso. E esse perfume também é o perfume do amor. O amor que Deus coloca no meu e no seu coração. Um amor que Ele coloca no meu e no seu coração, que não pode fazer acepção de pessoas, como Ele também não fez. Deus não faz acepção de pessoas e nós também, como seus filhos, como seus servos, não podemos fazer. Nós precisamos continuar caminhando, fazendo a vontade do Senhor, sem fazer acepção de pessoas. Se você tiver que parar na rua para falar com alguém sobre o amor de Cristo, não importa quem seja. Um dia eu parei aqui num farol e uma pessoa veio falar comigo. Era um homossexual, morador de rua. Olha só que coisa terrível. Esse homossexual veio me pedir dinheiro. E eu olhei para ele, na hora eu me compadeci. Eu não tenho hábito de dar dinheiro para as pessoas de farol. E depois eu até parei num outro lugar para poder conversar com ele. E ele veio e falou para mim assim: moço, eu não vou usar droga não. Eu confesso ao Senhor que eu uso, mas eu não vou usar droga, eu estou com fome. Eu dei para ele uma quantia pequena, que o máximo que ele poderia comprar era o que eu tinha naquele momento. O que ele poderia comprar ali era ir na padaria, comprar um pão doce, comprar alguma coisa assim, mas pelo menos ajudar em alguma coisa. Mas o principal foi o que eu falei para ele. Falei para ele: você precisa de Jesus. Aí ele olhou e fez assim, ele mostrou, fez um gesto como quem diz assim: olha para mim, aonde que eu vou desse jeito? Aí eu falei para ele onde é o endereço da nossa igreja. Eu falei: olha, nós temos uma igreja aqui próxima, assim, assim, assado, rua tal, número tal. Eu sou pastor de lá, vai lá. Ah, mas as pessoas não vão me aceitar, minha família não me aceita. Eu falei: não, mas lá nós aceitamos. Vai lá uma hora que você quiser assistir um culto, não tem problema. A roupa que você está usando não é isso que vai mudar, não. Vai, que eu vou conversar com você. Se lá nós pudermos te ajudar em alguma coisa, nós vamos te ajudar. Aquele moço encheu os olhos de lágrimas naquele momento. Eu percebi que ele vivia naquela vida ali, não é porque ele queria, é porque infelizmente ele chegou num ponto que ele diz que não consegue mais sair. Mas tudo nessa vida com Cristo é possível. Não tem aquele que diga que não vai mudar, mas é porque ele não entregou o seu caso nas mãos daquele que é o maior juiz de toda a eternidade, de todo o universo, que é Jesus. É aquele que fala em nome do Pai, é aquele que o Pai enviou para morrer por nós na cruz do Calvário. E aquele moço eu tentei convencê-lo a vir na igreja, mas ele nunca veio. E depois eu não o vi mais. Mas o que nós precisamos é ter isso, é o amor, e você conversar com as pessoas, não importa quem seja. Eu sei que hoje vivemos um tempo muito difícil. Muitas vezes quando você passa em algum lugar, uma pessoa tenta falar com você, você olha, a primeira coisa que olha é o feitio da pessoa, o traje que ela está usando, e às vezes a maneira que a pessoa está assusta um pouco. Naquele momento, quando aquele jovem encostou ali, que eu estava com a janela do carro do lado do passageiro aberto, que ele pôs a mão, eu me assustei. Mas depois eu percebi que era um morador de rua. E nem por isso eu deixei de tratá-lo. Nem por isso eu deixei de tentar convencê-lo a vir na igreja. Se ele tivesse vindo aqui, eu teria conversado com ele, ia tentar de repente mandar ele para uma casa de recuperação, alguém conhecido nosso. Mas infelizmente ele não apareceu. Mas eu oro a Deus para que essas pessoas encontrem, nas pessoas que eles estão buscando, que eles encontrem alguém em que eles possam realmente parar para ouvir, e essa pessoa possa ajudar essa pessoa a ir para um outro lugar, onde ele possa sair da rua, onde ele possa sair dessa vida. Porque o maior problema do homem que é viciado, vou mudando um pouquinho o assunto da palavra, mas é a realidade, é porque normalmente ele é o primeiro a achar que ele não tem solução. Mas tem solução, ele precisa ser convencido disso. Ele precisa ser convencido que Deus é na vida dele também. Basta que ele permita. Então, queridos, voltando aqui o perfume, o outro perfume, que é o perfume para nós encerrarmos, que é o perfume de Cristo, é o perfume da vida eterna, que nós temos que exalar onde nós estivermos. Onde nós estivermos, o povo tem que olhar para nós e ver que em nós há salvação.
ver que nós somos diferentes, que nós somos um povo totalmente diferente, não somos melhores do que ninguém, mas nós tomamos uma atitude diferente, que é a atitude de caminhar com Cristo, a atitude de seguir ao Senhor, e isso não é algo que você é escolhido para fazer, você determina na sua vida. Você fala, eu quero mudar de história, quero mudar minha vida, eu quero caminhar de maneira diferente. Toda pessoa, todo homem, toda mulher, quem quer que seja, se ela tomar a decisão de mudança e seguir de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, essa pessoa vai alcançar sua vitória. Ela vai alcançar. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você, minha irmã. Não depende de mim. Eu apenas sou um mensageiro da palavra, mas eu não convenço você que você tem que mudar. Quem convence você é o Espírito Santo. A partir do momento que você permitir, abre o teu coração. Permita que Deus venha mostrar um caminho novo na sua vida. Permita que Deus venha mostrar para ti uma forma nova de viver. Amém? Queridos, eu quero nesse momento orar com você. Eu quero terminar esse vídeo aqui com oração e depois nós vamos fazer as nossas considerações finais. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer por esta palavra, Senhor, por estas vidas que estão neste momento nos assistindo, que o Senhor possa entrar com providências na vida de cada uma delas. Aqueles que estão nos assistindo que são crentes, Senhor, consagrados, batizados, que um dia entregaram seus caminhos ao Senhor, que o Senhor possa abençoá-los e mais direcioná-los para que a tua obra esteja sempre firme no seu coração. Aqueles que estão assistindo agora, mas que não conhecem a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada uma dessas pessoas e que elas possam também entender a necessidade de buscar no Senhor uma nova vida. Manifesta o teu poder, desce com a tua unção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e simpatizantes e amigos que estão assistindo este vídeo agora. Manifesta o teu poder em nossas vidas, Senhor. Manifesta o teu poder na vida de cada um deles. Abençoa para que no nome de Jesus cada uma dessas vidas, Senhor, sejam lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que tudo em nós seja para a glória do teu nome. É o que te pedimos neste momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Agradeço por você estar nos assistindo. Agora vem o meu pedido final. Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, pode falar o que você tiver no coração. Se você não gostou da mensagem, não tem problema. Eu vou entender porque a gente não consegue agradar todo mundo. Mas só peço para você não falar nada que venha ofender. É isso a única coisa que eu peço. No restante, eu peço que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser um instrumento de Deus. Não esquecendo que nós estaremos amanhã fazendo um novo vídeo e que você é meu convidado para tudo isso. Um abraço fortíssimo, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.